O follow-up, gente, ele é extremamente importante. Por quê? Porque nem todo mundo tem uma tomada de decisão na hora. A pessoa, às vezes, ela absorve as informações e depois ali de um dia ou dois ela vai analisar a rotina dela e ela fala, vou agendar a aula. Isso acontece muito. Só que, entendam, a nossa rotina é corrida, a nossa rotina tem um monte de atribuição, a gente vive aí acelerado, a gente vive esquecendo algumas coisas que a gente precisa conduzir. Pensa o seu aluno, esse potencial aluno, que buscou uma informação. Você acha que ele vai lembrar, talvez? Mas se você acionar, por quê? Porque você que dá o gatilho. Então, se você manda uma mensagem e fala, Carla, tudo bem? A gente se falou há poucos dias e você estava interessado em fazer uma aula experimental aqui com a gente na academia. Vamos agendar sua aula para essa semana? Na quinta-feira, tal hora, fica bom para você? Lembra, eu conduzo. E eu não dou margem para as possibilidades, eu não faço perguntas abertas, eu faço perguntas de ação. Isso também é um outro diferencial. Não é todo mundo que consegue ter essa percepção. Não é todo mundo que consegue fazer essa diferenciação. Não é perguntas muito, né, abrangentes ali que a pessoa vai ficar na possibilidade do que ela vai te responder. Não, o meu CTA, a minha condução precisa ser de ação. A gente tem que fazer isso, tá? Logo, a maioria das vendas, né, para quem não sabe, ela até acontece do segundo ao quinto contato. Enquanto o aluno falar para você, não disser para você, olha, eu não quero fazer aula aí, não, eu não quero marcar, eu desisti, não quero mais fazer arte marcial. Enquanto ele não disser um não categórico para você, você vai continuar recorrentemente fazendo esse contato. Uma venda só morre ou deixa de acontecer quando a pessoa diz não. Se ela não disse não, efetivamente, você vai mandar mensagem para ela de novo. Inicialmente você pode mandar umas 48 horas, depois você vai reativar esse lead, talvez aí depois de uns 20, 30 dias, mas você não pode deixar isso morrer na sua base. Ou seja, vocês têm que ter uma sequência de follow-up definida. Para quem não responde mais vocês, que deixa vocês falando sozinho, que é o que a gente já falou um pouco mais no início, e para esses que você finaliza o atendimento e eles não efetivaram o agendamento. Você precisa fazer isso. Isso é extremamente necessário e rico para que naquele processo do funil que a gente viu lá inicialmente, em cada uma daquelas etapas, a sua conversão seja mais alta. Isso só vai acontecer se você fizer essa condução. Caso contrário, você vai perder muito lixo pelo caminho. Follow-up, tá? Quando a gente fala de follow-up, ela é uma das estratégias que como vocês aqui já estão acostumando já comigo, acostumados, é uma das estratégias que a gente utiliza dentro da área de gestão de experiência do cliente e da área de sucesso do cliente, que ela faz parte da régua de atendimento, tá? O follow-up, quando a gente tem qualquer ponto de contato, porque a jornada da pessoa, a gente chama de touch points, que é o quê? Os pontos de contato. Tudo que tem uma interação entre quem te procura, entre empresa e cliente. A cada ponto de contato desse, eu preciso entender qual é o meu marco de fala e de abordagem com o meu cliente. E de acordo com esse ponto da jornada, que vai estar atrelada ao meu funil, porque quando eu penso num funil, eu penso numa ampulheta, tá, gente? Na minha etapa de cima, eu estou falando da jornada de compra, que é quando o cara está na boca do funil, que é isso aqui que a gente está falando, vai convertendo até ele virar meu cliente. Quando ele vira meu cliente, eu tenho a minha jornada do cliente, que daí é uma outra etapa que eu conduzo. Isso daqui é o que a gente chama de uma expertise total de gestão de experiência do cliente, de experiência do aluno, no caso, como a gente nomeia quem consome os nossos serviços. Então, vocês precisam ter tudo isso claro. É isso que faz um negócio ser um negócio de sucesso e um negócio que tenha, de fato, uma gestão com os marcos do que deve ser acompanhado, com os processos claros, os indicadores. A cada touch point desse, ele converte um número. Eu preciso ter claramente cada ponto desse. É o que a gente está vendo aqui. O lead entrou em contato. Dos que entraram em contato, quanto que eu continuei conversando? Dos que eu conversei, quanto que eu agendei aula experimental? Dos que eu agendei aula experimental, quantos fizeram aula experimental? Dos que fizeram aula experimental, quantos fizeram, se tornaram alunos? E o gap? Quantos eu fui fazendo o follow-up? Isso tudo é número. Isso é gestão. É assim que uma academia funciona. Ou deveria funcionar.
E aí, esse aqui é o nosso papel de partilhar com vocês, aqui nas segundas-feiras, esses insights, para vocês entenderem o que é uma abrangência e o que é, de fato, vocês terem uma gestão de um negócio. Ter uma academia de artes marciais não é você abrir a porta, ter o tatame no chão e você simplesmente puxar uma aula. Não é isso. Não é apenas isso. O jogo fora do tatame, ele exige muito mais do que dentro do tatame. E é ele que vai determinar se o seu negócio vai perdurar no mercado ou não. Potencial, não tem dúvida que todo mundo tem. O que falta é o conhecimento para conseguir fazer uma boa gestão. É aí que grande parte dos empreendedores no Brasil falham. E é por isso que grande parte, em 2 anos, mais de 70% fecham. Simplesmente por falta de conhecimento. E o conhecimento hoje está mais acessível do que nunca. Quando eu empreendi lá em 2010, que foi quando eu comecei empreendendo, vendendo roupa, eu não tinha a menor noção. Quer dizer, eu tinha uma noção porque eu vim do mundo corporativo, eu já tinha uma carreira sólida no mundo corporativo. Foi isso que me deu subsídio para conseguir já iniciar um primeiro empreendimento e não ter nenhum tipo de problema. Por quê? Conhecimento. Só que hoje, para quem vai abrir um negócio, se você não tiver esse conhecimento mínimo de gestão, de como você monitorar todas as informações, você vai se perder. Ou você está perdendo dinheiro. Você poderia. Ah, ela vai, mas eu não, tenho um resultado bom, eu estou bem. Você poderia estar muito melhor. Provavelmente você já está num teto. E aí, para você avançar esse teto, você vai ter que fazer todo esse olhar do que hoje ainda você poderia fazer e que você ainda não faz. Isso vai fazer com que você tenha mais resultado. Então, esse terceiro ponto aqui que a gente fala, ele é extremamente crucial. E constantemente é importante que vocês façam isso. É o que a gente chama de reativação. A gente faz tanto isso, né, nessa base ainda aqui da captação, quanto na base do próprio ex-clientes, né? É sempre você buscar uma reativação da base. Ou seja, quem entrou em contato comigo e eu não fechei negócio. Ou aqueles que eu fechei negócio num dado momento e foram embora. Eu preciso reativar essas pessoas constantemente. Isso precisa fazer parte da minha rotina de negócio, tá? Pode seguir, por favor, tá? E aqui, por exemplo, né, para poder trazer para vocês aqui eu sempre gosto de trazer um case, né, constituído e válido que a gente teve de resultado, porque por vezes, quando a gente está no lado modo aluno, eu sempre estou muito no modo aluno, e quando a gente está ali escutando, a gente sempre fica pensando, ah, mas isso aí é muito na teoria, né? Na teoria tudo funciona, na teoria tudo é maravilhoso, na teoria o mundo é perfeito, as coisas fluem, os alunos, né, os clientes dão a resposta que a gente precisa. E aí, a gente sempre gosta de trazer os cases para vocês, para poder apresentar e mostrar que, de fato, o que é instruído funciona e dá o resultado devido, quando aplicado corretamente. Então, esse daqui é um caso, por exemplo, de um membro nosso, que era esse cenário anterior que eu acabei de falar para vocês, né? De que não tinha ali esse acompanhamento da régua inicial do funil para conduzi-lo até uma aula experimental, acompanhar a aula experimental, fazer processo de follow-ups. Isso não acontecia. E aí, o que aconteceu, né? Depois que a gente conseguiu fazer todo esse trabalho. Então, inicialmente, tinha uma conversão de 20%, tá? E ele respondia naquela rotina. Dei aula, na hora que eu parar, eu olho o WhatsApp. Ah, na hora que sobrar um tempo no final do dia, aí tá de madrugada respondendo lead, WhatsApp de cliente, 11 horas da meia-noite, que tá dando respostas para eles. O cliente perguntava o preço, mandava a tabela de preço. E, enfim, e aqueles que ficavam pelo caminho, que a conversa morria, ali também morria o relacionamento, porque as coisas não davam sequência, tá? Diante disso, o que que aconteceu, né, depois que a gente fez toda essa orientação? Implementou protocolo de respostas para que ele pudesse justamente conduzir toda a conversa. Então, o primeiro ponto foi que nós instituímos para ele foi tempo hábil inicial. Estava demorando, né, dava mais ou menos uma média de 3 a 4 horas para ele responder o cliente, o aluno. E ele passou a responder em 15 a 20 minutos, tá? Então, isso foi colocado como meta inicial, responder todo mundo em até 15 minutos. Por quê? Porque é o tempo que a pessoa está ali aguardando para querer ser de fato atendida. Lembra? A emoção dela está na alta. Eu parei, mandei a mensagem e quero a resposta para poder tomar a minha decisão. Então, ele passou a fazer isso em 15 minutos, fez 3 perguntas de qualificação
né, que a gente orientou de acordo com o business, olhamos o contexto dele, olhamos o público que ele atende e estipulamos quais são as perguntas que poderiam ser feitas ali de maneira mais estratégica e a sequência de follow-ups, que é o que a gente acabou de falar agora. Então, vocês podem ver que as três rupturas que nós acabamos de falar foi o que nós traçamos no processo. E isso teve um período de aplicabilidade. Logo, do momento que começou a aplicar para o momento que foi acompanhando, né, fez o depara, a gente teve aí uma alteração de 20 para 80%, sem aumentar em captação, sem investir em tráfego. Foi simplesmente ajustando o processo, entendendo como esse fluxo deve acontecer. A partir do momento que eu melhorei, né, que eu entendi que o meu WhatsApp ou a minha rede social não é um balcão de informação, mas sim a maneira para que eu realize uma venda consultiva, eu comecei a ter mais resultado. Isso aqui, gente, é uma coisa que é clara, né? É o famoso óbvio, mas é aquele famoso óbvio que precisa ser dito. Essa é a etapa mais determinante para que vocês conduzam o aluno para a academia de vocês. É aqui que o jogo acontece. Por quê? Quando ele chegar na academia de vocês para aula experimental, gente, aí é o show que vocês têm que dar. Aí é o espetáculo que vocês têm que entregar. Aí é a qualidade de aula que vocês têm que prezar. Aí é a estrutura boa e de apresentação que vocês têm que ter. É tudo isso que vocês têm que pensar. É a academia organizada, é o tatame limpo, né? É aquele ambiente que, né, que não tá com aquele odor de suor absurdo. Aí é tudo isso que vocês têm que pensar. Você levar a pessoa até a sua academia é a parte mais difícil. Você perder aluno quando ele chega na sua academia para fazer aula experimental, cara, isso para mim é um ponto que é muito complicado. Assim, não é muito aceitável. Acontece? Vai acontecer. Não é todo mundo que chega que você vai conseguir converter, tá? Isso é fato. Porém, o percentual aqui de conversão, ele tem que ser 9 para 10. Tem que ser pelo menos 90%. Percentuais de sucesso acima de 80%. Ou seja, a cada 10, 8 se matriculam. Por quê? Porque eu já fiz todo esse processo com a pessoa. Ela nem sempre vai chegar lá sem saber. Ela já sabe o investimento que ela vai ter que fazer. Ela sabe o valor da mensalidade. Então ela não vai ser pega de surpresa. Pra depois falar que, ah, é porque talvez ela tenha que pensar porque é caro. Essa é a maior desculpa que todo mundo dá. Quando eu quero demonstrar, né? Quando eu quero dizer não, e aí para facilitar, eu falo, ah, não, mas é porque esse valor para mim agora não dá. Gente, essa é a desculpa que todo mundo usa. Por quê? Porque você vende. E aí, se a pessoa fala que não tem dinheiro, entende como é que a conta não fecha? Então, naturalmente, você não insiste. Porque você precisa vender, ela precisa ter o dinheiro. Ela já falou pra você que ela não tem dinheiro, então você não vai insistir pra ficar atrás dela, pentelhando ela pra poder virar seu aluno. Então, essa é a desculpa que todo mundo utiliza. E na maioria das vezes ela não é a verdadeira. Não é esse o motivo. É porque ou ela não gostou do professor, ou porque ela achou a academia, a apresentação não condizente com o que ela de repente desejaria. A pessoa, de repente, da recepção nem chamou ela pelo nome, tratou ela de qualquer jeito. Volto a dizer, se eu ainda nem me tornei aluna e estou sendo tratada dessa maneira, quando eu virar aluna vai ser pior. É isso que passa na cabeça do cliente. E que é um fato, né? Vamos pensar. Porque se eu estou interessado em vender, eu já não estou dando ideia para o cliente, depois que ele virar meu cliente, então, misericórdia, você vai voltar a botar ele da porta para fora. Detalhes. São detalhes que, na verdade, são etapas importantes de processo e que fazem a diferença para quem sabe jogar um jogo de excelência. Isso daqui, para mim, é uma das áreas que eu sou mais apaixonadas e é por onde eu mais, né, à toa que eu trabalho com atendimento ao cliente há mais de 20 anos e que eu faço o que eu faço, né, há todo esse tempo. Justamente por quê? Porque, para mim, empresas, é porque eu entendi esse jogo lá em 2005, tá, gente? Empresas que sabem atuar e colocar o atendimento ao cliente como estratégia são as que mais têm resultado. Relacionamento com o cliente é estratégia de empresa. Ele não é custo, ele não é área operacional. Relacionamento é área estratégica e precisa ser investido. Quanto mais empresas investem nessas áreas, mais resultado elas têm. Isso mais acontece. E eu falo como pessoa que atendo grandes empresas, estou dentro de grandes empresas e vejo isso acontecer corriqueiramente.
Então saibam, tenham atenção para esse ponto aqui para vocês. E eu acabei de mostrar para vocês um case de uma pessoa, de um aluno do nosso programa, e com todos os scripts, com tudo que a gente conduz lá de direção, ele implementou, executou, ajustou o processo, acompanhou, corrigiu, foi ajustando o ponteiro até chegar no resultado positivo. É isso que a gente tem que fazer. E é monitorar, tá, galera? Eu também aqui monitoro. Quem trabalha comigo lá dentro do escritório do Instituto sabe disso. Eu olho a conversa quase todo dia. Eu abro e se eu identifico alguma conversa, alguma condução que não estava coerente, na mesma hora eu já sinalizo. Ó, aqui não é assim que conduz. Por quê? Errou? Corrige rápido. Errou? Corrige rápido. Eu não posso deixar falhas perdurar no processo. Porque falhas vão acontecer. Mas eu preciso observar para instruir, direcionar e capacitar. Ok? Vamos para o próximo, tá? Logo, a diferença entre quem atende e quem converte. Ou seja, quem só atende é o balcão de informação, que eu acabei de falar para vocês. É só quem responde, informa e espera. Ah, vou esperar o cliente aqui. Ah, eu mandei as informações para ele. Ah, mas você conseguiu agendar o lead? Você conseguiu agendar o experimental? Aí eu mandei as informações, mas ele não me respondeu mais. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. Ou vocês pensaram isso, ou vocês já ouviram isso de alguém do time de vocês. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque esse é o papel de quem só atende. E esse perfil de atendimento não existe mais. Ou não deveria existir. Por quê? Porque ele não traz resultado. Ele não vai trazer resultado para o negócio. Logo, quem converte é quem conduz o atendimento, é quem qualifica o cliente, é quem direciona. Sou eu quem guio ele até a decisão. Sou eu quem faço ele vender para si próprio. Isso tudo é um jogo de argumento, de persuasão, de perguntas estratégicas. Tudo isso é um jogo. E aí é o jogo que vocês têm que aprender a jogar. Quando eu consigo pegar essa expertise, é na hora que eu faço a venda.